Fala, meu amigo, muito bem-vindo ao podcast de Eduardo Nunes. E hoje temos um episódio um pouco diferente para você, algumas perguntas enviadas no Instagram. Então não tem muito uma ordem, a gente vai lendo aqui e respondendo junto para você. A primeira pergunta que eu separei: como saber o tempo certo para transicionar de igreja? Um elemento importante para discernimento desse tempo é a pregação da palavra, a pregação da verdade. Então, se uma igreja é bíblica, é uma igreja onde eu posso considerar a minha permanência. Agora, no momento em que heresias começam a ser ensinadas, eu acho que já é um momento de transição. Um outro motivo pelo qual eu devo considerar a transição é a questão da normalização do pecado. No momento em que a igreja começa a se acomodar em relação àquilo que o evangelho combate, também é um momento interessante de questionar essa transição. Agora, um ponto a ser observado é a questão da direção de Deus. Eu creio que nós entramos em comunidades e saímos de comunidades debaixo de uma direção específica de Deus. Se eu tive uma direção para entrar e não tem nenhum motivo claro para a saída, é importante obedecer à última direção de Deus. Eu lembro do meu pastor, meu pai na fé, o pastor Tel Hayashi, dizer várias vezes: Eri, qual que foi a última direção de Deus na sua vida? Pastor, essa foi a direção. Eri, você teve uma próxima direção? Ainda não, pastor. E ele dizia: seja fiel à última, até Deus te entregar uma nova. Isso é importante para que a gente não construa uma cultura de transicionar e mudar de comunidades, porque as nossas expectativas não são atendidas. Vamos lembrar aqui que igreja não é um restaurante self-service, onde você pega aquilo que você gosta e se alimenta para o seu próprio eu. É uma comunidade onde eu recebo de Deus, mas eu também sirvo ao próximo. Outra pergunta: como vencer uma frustração que está te quebrando por dentro? Eu acho que antes de você se preocupar em vencê-la, você tem que fazer a pergunta de qual é a raiz dessa frustração. Seria essa uma oposição natural de você estar caminhando para o teu destino profético? Por exemplo, Neemias, quando ele começa a reconstruir os muros, a palavra de Deus diz que Sambalate, Tobias, capítulo 4, outros se levantam para impedir a obra. Existia uma frustração. Ele tinha que se fortalecer em Deus, jejuar, orar, continuar trabalhando para que ele superasse aquele desafio. Agora, eu posso estar vivendo frustrações por conta de uma vida pecaminosa. Aqui, então, a chave é arrependimento. Jonas viveu uma frustração que ele teve que se arrepender lá no ventre do peixe para que ele fosse jogado de volta ao plano de Deus. Existem outras frustrações que eu colho por decisões que não foram sábias. Então eu preciso fazer o diagnóstico do porquê que eu estou frustrado e pedir ajuda do Espírito Santo para resolver esses problemas de acordo com a resposta de Deus. Outra pergunta aqui interessante, na verdade não é uma pergunta, é só uma citação. Aborto. Talvez a pessoa pergunte para mim o que eu acho de aborto. Aborto para mim é uma palavra contemporânea para definir assassinato de bebês. Ah, pastor, mas ainda está na barriga. Está na barriga, mas foi gerado por Deus. É uma vida. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a profecia do anjo é que João Batista seria cheio do Espírito desde o ventre de Elizabeth. E a gente vê que isso acontece quando Maria sobe a montanha, sauda Elizabeth. João Batista se agita no ventre, percebemos que é o cumprimento daquela profecia. Agora a pergunta que eu te faço é: o Espírito Santo enche coisas ou só enche pessoas? E se João Batista foi cheio no ventre, é porque na ótica celestial, na barriga, já era uma vida. Defendemos aqui vida, protegemos então os ainda não nascidos e entendemos que existem situações de abortos espontâneos onde precisamos orar pelas pessoas que passaram por essa dor, mas precisamos defender aqueles que ainda não nasceram. Uma pergunta interessante: conselhos para quem tem o chamado pastoral. A primeira coisa que eu ia falar para você é: mergulhe na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a constituição, é o manual do cristão.
E o teu aconselhamento, as tuas direções, aquilo que você vai falar para as tuas ovelhas, não podem fluir a partir de uma experiência, a partir de um sonho, a partir de uma vontade pessoal. Tem que fluir da palavra. Esse é o meu primeiro conselho. O segundo conselho, seja bem resolvido. Você, na tua identidade com Deus. Se você não estiver bem resolvido, você vai colocar a tua necessidade de aprovação nas pessoas. Você não foi feito para agradar todo mundo. Pastorear não é vender sorvete na praia, que você quer agradar todo mundo. É trazer direção de Deus. Se você não estiver bem resolvido, não conseguirá trazê-las. E outra coisa muito importante, meu pastor também, estou mencionando ele 2 vezes aqui, o pastor Tel Hayashi dizia tantas vezes, love those you lead. Ame aqueles que você lidera. Ame, olho no olho, tenha empatia, estenda as mãos, conecte-se, você tem autoridade sobre aquilo que você ama. Por que é que Jesus tem autoridade sobre a igreja? Porque ele se entregou por ela, ele morreu por ela, ele ama a igreja e aquilo então nos traz confiança que é seguro estarmos rendidos e submetidos ao caminho de Cristo. Ame aqueles que você lidera. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Poderia falar sobre o teu livro Avivamento Sustentável? Com certeza. É um tema que queima muito no meu coração e eu estou aqui com ele, inclusive. Avivamento Sustentável. E ele é dividido em 3 blocos. O primeiro é o Despertar dos Santos. O segundo é a Grande Onda de Salvação. E o terceiro, Transformação Social ou Reforma. Basicamente, quando olhamos a narrativa bíblica e os avivamentos históricos, eles sempre passam por essas 3 fases. A fase do despertamento tem a ver com arrependimento da igreja, enchimento do Espírito Santo, ênfase em jejum, oração, adoração e palavra. É quando a igreja acorda. Antes de Deus fazer uma obra através da igreja, ele vai fazer na igreja. E isso nos leva para a segunda fase, que é agora que a igreja foi desperta, o que acontece? É uma grande onda de salvação. A seara está pronta, a colheita está preparada, poucos são os trabalhadores. Então a fase 2 é quando a igreja acorda e começa a tocar o perdido. A gente vê que ao longo de temporadas de avivamento, por exemplo, Jesus People Movement na Califórnia, em 3 anos, de 68 até 71, 3 milhões de adolescentes foram salvos. Muita salvação. Nós vemos que, primeiro grande despertar, 500 mil salvações. Ao longo dos avivamentos, muitas almas são convertidas ao Senhor e temos aqui nessa segunda fase ênfase em plantação de igreja, movimentos de missões, movimentos universitários e por aí vai. E a terceira fase é quando a igreja não só salva o perdido, mas toca a sociedade. A gente vê, por exemplo, em Atos 19, que livros de bruxaria foram queimados na cidade de Éfeso depois que aquela cidade foi avivada. O avivamento não só salva o perdido, mas discipula nações. Então, nesse livro aqui eu falo sobre essas 3 fases e eu concluo que eu chamo aqui de uma fase extra. O 4º bloco do livro é sobre o avivamento na família e como as casas no livro de Atos foram berços para esse avivamento. E uma última pergunta aqui, talvez a mais profunda teológica. Escreveram aqui, sacerdócio de Melquisedeque. Explique sobre isso. Eu preguei recentemente algo sobre esse tema, então está até aqui separado. Em Gênesis 14, acontece ali a primeira guerra na Bíblia e Abraão reúne 318 homens. Eles derrotam então os reis inimigos, libertam Ló e recuperam bens. E depois dessa vitória, ele é recebido por Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que traz pão e vinho e abençoa Abraão. É interessante que Melquisedeque significa rei de justiça, Salém quer dizer paz, então rei de paz, e Hebreus 7:3, isso aqui é forte, é forte, igreja, aqui tem mistério. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então nós vemos que não existe uma genealogia,
não fala de onde ele veio. Simplesmente ele aparece na narrativa bíblica para abençoar Abraão. Sabemos que o menor é abençoado pelo maior. Então sabemos que na ótica neotestamentária, o autor de Hebreus está dizendo que Melquisedeque é superior a Abraão. E entendemos também que Jesus, isso aqui o salmista, ele cita isso, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso é importante? Porque o sacerdote para o povo de Israel vinha da tribo de Levi. Eles eram descendentes de Levi. Lembra que a partir de Arão, Deus ele estabelece os seus sacerdotes. Mas Jesus, quando ele entra em cena, e sacerdote é aquele que representava o povo perante Deus, Jesus não vem da tribo de Levi. Jesus ele vem como herdeiro do trono de Davi, alguém que na carne vem como alguém da tribo de Judá. E a pergunta é, se como rei ele é da tribo de Judá, da onde que vem o sacerdócio de Cristo? E a resposta é, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui muito se discute teologicamente se foi uma cristofania ou não foi. Talvez tenha sido, talvez não tenha sido, talvez apontasse para Cristo, mas é um sacerdócio diferente. Aí o verso 4 de Hebreus 7, para concluir aqui, considerem a grandeza desse homem. Até o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Isso aqui é antes da lei, antes do dízimo ser instituído. Abraão ele reconhece ele como um sacerdote, como sacerdote do Deus Altíssimo, entrega o dízimo de tudo. E aí então o verso 9 vai falar o seguinte: pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Olha o que o autor está dizendo. Levi ainda não tinha nascido. Estava nas entranhas de Abraão. Mas está dizendo que Levi, futuro sacerdote, se curvava diante de um sacerdócio que é superior. Até mesmo Levi se curvou diante do sacerdote Melquisedeque. No primeiro caso, qual que é o primeiro caso? A antiga aliança. O dízimo é recebido por homens que morrem, que eram sacerdotes de Levi, todos morriam. Um morria, colocava outro. Depois outro morria, colocava o outro. No outro caso, que é o caso de Melquisedeque, por aquele que se declara que vive. Em outras palavras, na antiga aliança, o dízimo ia para o sacerdote. Na nova aliança, quando eu coloco no altar, quem recebe não é o sacerdote, não é o pastor. Ele é entregue ao sumo sacerdote, que é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora, porque é de acordo com a ordem de Melquisedeque, não tem mais troca. Na antiga aliança, um morria, colocava outro. Agora, o nosso sacerdote, ele terminou o trabalho, está consumado e ele se assentou à direita do Pai. E é por isso que eu e você podemos adorar ao Senhor domingo após domingo, na segunda, durante a semana, sem trazer um sacrifício para o sacerdote, porque Cristo é o sacrifício e também o nosso sacerdote. Que Deus te abençoe, manda esse conteúdo aí para os teus amigos e eu te vejo no próximo episódio.